Se você é brasileiro e vive em Portugal, estamos no meio da temporada de declaração de imposto de renda 2026. No último vídeo eu mostrei como fazer o preenchimento do rosto e hoje nós vamos aprender a fazer o preenchimento do anexo A e do anexo H. Declara o anexo A quem teve rendimento de trabalho assalariado durante o ano de 2025. É o conhecido trabalho a contratos aqui em Portugal, né, com termo ou sem termo, e normalmente esse anexo já vem preenchido. Por conta disso, muita gente acaba não prestando atenção em alguns pontos importantes que podem aumentar a sua restituição de imposto de renda. Vamos lá, vamos preencher o anexo A. Olá, eu sou a Cintia e se você é brasileiro e está vivendo em Portugal, esse é o canal. Hoje nós vamos aprender a preencher o anexo A, que é o preenchimento dos assalariados. Boa parte desse preenchimento já vem feito, né? Então a declaração pré-preenchida aqui em Portugal funciona, é muito boa, mas a gente precisa preencher com cuidado as informações principalmente do nosso agregado. Tudo isso a gente vai ver agora e bora já para a tela. Se você tem dúvidas aqui do preenchimento do rosto, porque o rosto é bem completo, tá vendo? Tem muitas opções aqui e é muito importante que você preencha corretamente para garantir o máximo de restituição, principalmente essa parte aqui da residência fiscal. Eu vou deixar aqui o card do último vídeo que eu postei detalhando o preenchimento de cada passo desse aqui. Feito isso, quando a gente escolhe a declaração pré-preenchida lá no início, ela já vem aqui com o anexo A e o anexo H. Vamos lá para o anexo A. E a primeira observação importante que eu tenho que fazer sobre o anexo A é que é um único anexo para todo o seu agregado familiar que tem rendimento de categoria A. Então, se você tem um filho que vive em Coimbra porque é estudante e lá ele faz um part-time para poder ajudar nas despesas da faculdade, essa despesa de categoria A vai entrar aqui no anexo A. Ele vai ser seu dependente, né, agregado, que também é um estudante deslocado, tem outros benefícios que vão para o anexo H, que a gente também vai preencher hoje, mas é muito importante você ter conhecimento de todo esse ciclo, né? Todo mundo que faz parte do seu agregado tem rendimento de categoria A no anexo A e todas as despesas de todos os seus agregados vão estar aqui no anexo H. Vamos lá entender isso. Então a primeira opção aqui é o 2 anos dos rendimentos, ele já vem preenchido, a gente escolheu lá no início. Se você quiser fazer uma declaração retificadora, você precisa lá no início escolher o ano da declaração que você está querendo retificar, tá? Porque aqui você não consegue alterar. A identificação dos sujeitos vai vir o sujeito passivo A, que é a pessoa que está preenchendo a declaração, e o sujeito passivo B, que é se você considerar que se lá no início você colocou que queria fazer a declaração conjunta e colocou o NIF do seu companheiro, da sua companheira, do sujeito passivo B, ele vai vir aqui. Aqui a gente não consegue preencher. E agora vamos para o 4, que é o que realmente interessa pra gente aqui no anexo A, que é o rendimento de trabalho dependente, é o rendimento de trabalho assalariado, pensões obtidos em território português. Cintia, e o rendimento de trabalho assalariado que eu tive no Brasil, na Suíça, na Alemanha, durante o ano de 2025 também? Tem um anexo A dentro do anexo J. O anexo J é o anexo usado para rendimentos no exterior. Se você teve rendimento de trabalho assalariado no exterior e era residente fiscal em Portugal, você precisa declarar para Portugal. Então vai ter um anexo A dentro do anexo J, um anexo B dentro do anexo J, para que você consiga declarar todos os seus rendimentos no exterior dentro do anexo J, mas a gente vai falar sobre isso quando a gente vai falando do anexo J. Então aqui a gente tem na letra A os rendimentos, retenções, contribuições obrigatórias, o básico, né, dos rendimentos que você obteve em Portugal. Essa primeira linha aqui já vai vir preenchida com os titulares. Então aqui tem o NIF da entidade pagadora, aqui tem o código dos rendimentos, 401 é o rendimento de trabalho dependente, é o salário. Basicamente todo mundo tem esse rendimento 401, você pode ter o 401 e outros rendimentos, mas o 401 é o básico de quem recebe salário, né, remuneração normal. Aí vem aqui o titular, né, que no caso é o meu NIF, o rendimento anual, quanto foi que eu tive de rendimento no ano todo dos meus salários, a retenção na fonte, que foi feita na fonte mensalmente, aqueles 200, 300 euros retidos ali na fonte, desagradavelmente retidos, estão aqui, né? Foi retido na fonte. E as contribuições. Aí, se você tiver cotizações sindicais, vai estar aqui, tá? E você vai adicionar linha para cada tipo de rendimento e para cada titular. Se a sua esposa, o seu marido, o seu companheiro tem um trabalho assalariado e não apareceu aqui porque você, sei lá, esqueceu de declarar na época que fazia parte ali do seu agrupamento
agrupamento familiar. Então você vai vir aqui, colocar o NIF da entidade pagadora e vai colocar o código dos rendimentos. Vamos entender aqui os códigos dos rendimentos. O 401, como eu já disse, é o rendimento de trabalho assalariado, né? O que praticamente todo mundo tem. Esse 402 as pessoas se confundem muito e se confundem bastante também no cálculo final do imposto de renda. Por quê? Esse 402 são gratificações não atribuídas pela entidade patronal. Então, se você é garçom, se você é ajudante de mesa, né? Se você trabalha em hotelaria, você recebe gorjetas. Essas gorjetas, o seu patrão não vai colocar aqui como se fosse um salário. Por quê? Porque não foi para ele, foi para você, né? Nem passou, às vezes nem passa pela mão do gerente, vai direto para você. A gente paga a gorjeta diretamente para a pessoa. Essa gorjeta, ela deve ser declarada aqui. Se você quiser declarar, é aquele meme, né? Tá aí o lugar, se você quiser declarar. E por que eu digo isso? Porque essa gratificação é tributada a 10%. Ela não engloba. Se você colocar 500 euros ali, você vai pagar 50 euros de imposto de renda. Não tem escolha, não tem pra onde correr. É 10% na cabeça e isso pode distorcer o cálculo do seu imposto e você fica pensando assim, nossa, mas de onde veio esse imposto? Veio daí. Não pode confundir essa gratificação com PLR, com participação nos lucros, bonificação, tá? Essa gratificação é mesmo as não atribuídas pela entidade patronal. Quem atribuiu a você foram seus clientes. Então, é isso que você vai fazer aqui. A maioria das pessoas não coloca. Por quê? Porque não tem como as finanças ficarem sabendo que você recebeu essa gratificação, a não ser que você escolha colocar. Mas por que você deveria colocar talvez? Porque nós estamos atendendo aqui muita gente que não está conseguindo comprovar meios de subsistência em Portugal com os rendimentos líquidos que tem durante o mês. Porque o salário em Portugal é muito baixo e as pessoas, quando tem os descontos, né, todos, ficam com o salário mais baixo ainda. E aí, a AIMA está considerando que aquilo ali não é meio suficiente para poder você viver bem em Portugal. Se você tem mais dinheiro para poder declarar para as finanças, essa é a forma de você oficializar. Então, se você é um atendente de mesa, part-time às vezes, e aí só recebe meio salário mínimo, mas você recebe 3 vezes de gorjeta ao seu salário, é aqui que você vai dizer para a AIMA que você tem dinheiro sim para poder conseguir continuar aqui em Portugal. É uma escolha, mas tá aí. Já fica sabendo como é que usa, tá bom? Aí aqui, dos 403 em diante, nós temos pensões, né? Aí a gente tem aqui algumas categorias específicas, compensações e subsídios, atividade voluntária, rendimento de trabalho dependente. Aí 408, compensações e subsídios, referente à atividade voluntária, posto de disposição dos bombeiros. Então, bombeiro é uma atividade voluntária, né, aqui em Portugal. Rendimento de trabalho dependente, não sujeito à retenção. E rendimento do trabalho dependente, compreendendo subsídio de férias e Natal, incluindo os rendimentos excluídos de tributação. E o regime fiscal aplicado a ex-residente dos anos de 2019 a 2027. É o regressar. Quem saiu de Portugal e ficou 5 anos fora e regressou, tem direito a esse benefício até o ano que vem, até 2027. Paga somente 50% do imposto de renda. É um benefício também que muita gente não sabe que existe, que nem o residente não habitual também ainda atendo gente que chegou na época do residente não habitual, mas não se inscreveu, e vem sempre eu aqui batendo na tecla de que você precisa conhecer a lei fiscal do país onde você está vivendo e principalmente os benefícios fiscais para poder não ficar dando esses vacilos, né? Aqui é só até o ano de 2027, então pode ser que você tenha tido direito a esse benefício fiscal do programa Regressar e você nem ficou sabendo. Aí aqui 411, gratificação não atribuída pela entidade patronal, outra gratificação não atribuída pela entidade patronal, incluindo os montantes excluídos de tributação, regime fiscal aplicado aos ex-residentes também. Aí aqui a gente tem mais alguns rendimentos de trabalho dependente e aqui 417, que era código utilizado para o IRS jovem dos anos de 2020 a 2024. E por que eu tô falando disso? Porque para esse ano, que é 2025, né? A gente tá em 2026 fazendo a declaração de 2025. Quem vinha usando o código 417 esse ano não vai usar mais, tá? Aqui tá dizendo, ó, dos anos de 2020 a 2024. A partir desse ano, você vai usar o código normal do seu tipo de rendimento. Não vai usar um código específico somente porque você está se beneficiando do IRS jovem, ok? Aí vem rendimento de trabalho dependente, compreendendo subsídio de férias e também a mesma coisa. Sempre quando você olha aqui, você vê que aqui nessa observação, detalhando do que é que se trata essa categoria, tem aqui, ó, regime previsto no número 9 do artigo 12 do Código do IRS. Então você vai lá no CIS e vai procurar esse daí, número 9, artigo 12, aí dos anos 2020 e seguintes, e vai ver se a sua categoria não
não se classifica para algum benefício ou se você não deve usar algum desses outros códigos de rendimento. Mas se você trabalha assalariado direitinho e é só isso, não tem que se preocupar com esses outros códigos não, tá? Se você não se beneficia de nenhum benefício fiscal, é só mesmo o 401 e tá feito. Aí, feito isso, colocou aqui linha para todo mundo, código para todo mundo. Aqui vem um resumo, né, da sua situação. Então, o total dos seus rendimentos anuais, o total do rendimento na fonte, o total das contribuições. Aí aqui a gente tem a opção, se declarou pensões de alimentos, código de rendimento 405, opta pelo englobamento, sim ou não. Aí você precisa fazer a simulação da declaração, então você vem aqui, preenche a declaração toda e coloca sim, e vem aqui e simula, e vê quanto foi que teve de restituição. Aí depois você vem aqui, coloca não e simula. Pode fazer isso quantas vezes você quiser, tá? Desde que você não entregue a declaração, você pode ficar vindo aqui simular quantas vezes você achar necessário. Cada vez que você pode vir aqui colocar engloba, simula, não engloba, simula, isenção de imposto, simula, crédito de imposto, simula. Fica simulando, não tem problema, tá? Aí aqui a gente tem o B, que é o pagamento por conta. Acontece normalmente quando a pessoa vive no exterior, né? Quando a gente tá aqui dentro, a gente não paga por conta, a gente tem esse valor retido no nosso salário, então não faz sentido falar sobre isso. Aí aqui tem outras deduções e a gente vem aqui, adiciona uma linha e vem pesquisar essas outras deduções, porque vai que você tem direito e não tá sabendo. É muito importante a gente sair abrindo um por um para poder entender a nossa situação. E aí a gente tem aqui indenizações pagas pelo trabalho em entidade patronal pela rescisão unilateral de contrato de trabalho sem aviso prévio. Se você, como trabalhador, pediu a demissão e pagou para a empresa, você teve uma rescisão unilateral de contrato de trabalho sem aviso prévio pelo empregado. Então você pagou aquilo ali é uma dedução. Então você vai incluir aí. Então, porque aqui em Portugal você tem que dar 3 meses de aviso prévio, né? A depender do tempo que você tenha na empresa. Então você deu o aviso prévio ali e pagou. Preferiu pagar em dinheiro do que tá ali trabalhando aqueles 3 meses. Você inclui aqui essa despesa que você teve. Cotização para ordens profissionais, despesas de valorização profissional de juízes e prêmios de seguro no âmbito de profissões de desgaste rápido. Se você colocar aqui esse prêmio de seguro, você tem que colocar aqui qual é a profissão, tá? Então, se preencheu o código 424, identifique os seguros de profissões de desgastes rápidos. Então, você vai ver com a seguradora, você vai ter todas essas informações da empresa e da seguradora e vai colocar aqui qual é a profissão, o cargo, então mineiros, pescadores, aí vai colocar aqui quem é o titular, o valor, o NIF da entidade gestora e vai preencher isso aqui tudo direitinho, tá bom? Aí a gente tem aqui incentivo fiscal à aquisição de participações sociais pelos trabalhadores. E aqui no D1 a gente tem incentivo fiscal à aquisição de participação social pelos trabalhadores no ano de 2018 a 2022. Então, se oferiu ganhos previstos no número 7 da linha B, blá blá blá, vai lá no CIS e desde que verificadas as condições de isenções previstas, indique. Aí você vai colocar aqui todas as informações. Se você estiver nessa situação, você sabe, né? Basta ir lá no CIS e pesquisar se você realmente se encaixa direitinho na lei e ter a sua dedução, o seu incentivo fiscal. Aqui é específica para startups e aqui é o regime fiscal aplicado aos ex-residentes, que foi o que eu falei do programa Regressar, né? Eu já sei que o artigo 12 se refere a esse programa Regressar. Então, se você reúne os pressupostos e condições previstas, você tem direito a esse benefício, paga 50% do imposto de renda e pode ser sim que você tenha esse benefício hoje. Se você percebeu que hoje você tem esse benefício, a gente ainda consegue retificar suas últimas 4 declarações. Entre em contato com a gente, contato@contadoradoimigrante.com, e a gente entrega essas retificadoras para garantir que você tenha esse desconto de 50% no imposto de renda dos últimos anos e aumente a sua restituição ou diminua o imposto que você tem a pagar, tá bom? Nós temos aqui uma equipe de excelentes profissionais. Você não precisa procurar a gente agora, porque agora a gente realmente tá dando atenção a quem tá fazendo a declaração deste ano, mas se você quiser retificar as declarações do ano passado, a gente começa a fazer isso a partir de agosto. Então, em agosto você já pode vir aqui com toda a sua documentação e a gente começa o processo de retificar as declarações anteriores. Falando nisso, você já curtiu esse vídeo? Curte esse vídeo e já manda para alguém que você conhece que não faz a menor ideia de como é que faz a declaração de imposto de renda aqui de Portugal, que tá pagando 25 euros para um contabilista fazer, o contabilista não tá nem pedindo documentação, tá só entregando aqui do jeito que tá preenchido e não tá nem se importando se tá tendo todas as deduções, então é muito importante você ter esse conhecimento também. Então, regime fiscal aplicado aos ex-residentes,
dependentes, aí a gente tem aqui no F, opção pelo regime fiscal do CIS do IRS Jovem dos anos de 2020 a 2024, gente, ó, atenção aqui, tá? Se você optar pelo regime fiscal do IRS Jovem nos anos de 2020 e 2024, você vai adicionar aqui todas as informações solicitadas e vai vir aqui e vai colocar o rendimento 417, tá bom? Por quê? Porque é do ano de 2020 a 2024. Lembra que eu falei antes? Se você quer o IRS Jovem do ano 2025 e seguinte, que no caso é o esse ano, é aqui que você vai preencher e aí segue, tá bom? Então, titular pretende beneficiar dos regimes? Sim ou não? Você pode escolher, certo? Assim como o residente não habitual, algumas pessoas chegavam assim em novembro, dezembro, e aí as finanças perguntavam, né? Você já quer se beneficiar do residente não habitual? E a gente dizia que não. Por quê? Pra que se beneficiar do residente não habitual por 2 meses? Deixa pra começar no ano seguinte. Por quê? Começou o residente não habitual, você tem 10 anos a partir daquele ano. Então, se você se beneficia do residente não habitual por 2 meses, você perdeu aquele ano inteiro de benefício. É melhor você começar a usar o residente não habitual no ano seguinte. Aqui é a mesma coisa do IRS Jovem. Se você, esse ano, é jovem, pode se beneficiar, mas você é isento, recebe salário mínimo, é um part-time, não tem necessidade, vai pagar 100 euros de imposto de renda, é melhor você não se beneficiar. Porque começou o benefício, 10 anos contados. Passou 10 anos, você perde esse benefício. Então, o ideal é que você arraste o máximo possível e só comece a usar o seu benefício do IRS Jovem quando você realmente tiver imposto a pagar. Então, aqui você pode colocar que não. E aqui no G, regime fiscal previsto nos 9 e 10 do artigo 12 do CIS, estudantes dependentes. Então, para os dependentes mencionados no quadro 4A, com rendimentos identificados com o código 418, indique. Vamos ver isso? Então, no quadro 4A, vou te ensinar a ler aqui o IRS. Então, no quadro 4A, se você colocou aqui 418, olha, rendimento do trabalho dependente, compreendendo subsídio de férias de Natal, incluindo a parte excluída de tributação dos mesmos, e regime previsto no número 9 do artigo 12 do CIS, anos 2020 e seguintes. Então, a gente coloca aqui 418, e ele está dizendo, para os dependentes mencionados no quadro 4A, com rendimentos identificados no quadro 418, indique o titular dos rendimentos. Então, quem é o dependente titular desses rendimentos? Efetuou a comunicação prevista no número 10 do artigo 12 do CIS. Que comunicação é essa? Vamos lá ver. Como é que a gente faz? Eu ensinei para vocês no último vídeo, não é? CIS. Aí a gente vem aqui nos códigos do imposto, números 9 e 10 do artigo 12. Então, a gente vem aqui no artigo 12, números 9 e 10, ó. São excluídos de tributação até o limite anual global de 5 vezes o valor do IAS, os rendimentos de categoria A provenientes de contrato de trabalho e os rendimentos de categoria B provenientes de contrato de prestação de serviço, incluindo atos isolados, por estudante considerado dependente, nos termos do artigo 13, a frequentar estabelecimento de ensino integrado no Sistema Nacional de Educação ou reconhecidos como tendo fins análogos pelo Ministério competente. Aí vai incluir aqui e tá feito. Quadro 4. Foi bastante coisa, não foi somente quadro 4. Aí a gente vem aqui, rendimento de anos anteriores, incluídos no quadro 4. Então você vai ter que ver se você recebeu rendimento. Por exemplo, a empresa te caloteou por 2 anos, né? Nos últimos 2 anos eles não te pagaram salário. Você ficou trabalhando por sua conta, porque você gosta muito da empresa. E agora, nesse ano de 2025, eles te pagaram tudo de 2023 e 2024 em 2025. Se você jogar tudo agora no ano de 2025, vai ficar parecendo que você recebeu um dinheirão e você vai aumentar o seu escalão de imposto de renda e pode pagar muito imposto de renda. E nesse caso, pode ser melhor para você declarar rendimento de anos anteriores. Então você vem aqui, NIF da entidade pagadora, ano a que respeita os rendimentos, código dos rendimentos, o número do titular e o rendimento. Então, número da entidade, 2023, código 401, o seu NIF e 20 mil. Aí volta aqui e coloca aqui novamente o NIF da entidade pagadora, 2024, 401, o seu NIF e 18 mil. E aí, você vai ter que ir fazer a declaração 2023 e retificar a declaração 2023, colocando esses valores na de 2023 e colocando esses valores na de 2024, tá? As suas declarações dos anos anteriores têm que bater com as informações que você está aqui dizendo que são rendimentos de anos anteriores. Ok. Aí aqui tem o rendimento de anos anteriores, o número 1,
do artigo 74 do CIS e opção pelo regime do número 3 do artigo 74. Se você estiver nessa situação de estar recebendo rendimento de anos anteriores, vai lá no código, dá uma olhadinha, vê direitinho em qual é que você se enquadra e faz a declaração direitinho, tá bom? Se precisar da gente, já sabe que a gente tá aqui para te ajudar. E aqui, participações sociais de startups adquiridas no plano de ação, blá blá blá. Eu não vou entrar aqui nesse mérito porque é muito raro ter essa situação. Nunca chegou nenhum cliente aqui pra gente com essa situação. Mas, se você estiver nessa situação e não souber pra onde ir, tem uma startup, tá nessa situação de ser sócio de uma startup, vem falar com a gente que nós temos contabilistas prontos para te ajudar. Vamos já pro anexo H, porque terminamos o anexo A. Esse é o momento de você parar, beber uma água, curtir o vídeo, compartilhar com alguém e voltar para fazer o anexo H. E para você que já bebeu uma água, já está de volta, vamos preencher o anexo H. Vamos nos ater aqui no anexo H no que realmente importa pra gente, porque tem muitas situações aqui que não vêm ao caso. Vamos falar do que interessa. Ano dos rendimentos 2025 já vem preenchido, a gente não pode mexer, como eu já disse antes. Identificação dos sujeitos passivos, então sujeito passivo A vai vir preenchido, sujeito passivo B, no meu caso, eu coloquei que não ia fazer conjunto, então ele não vem preenchido, mas presta atenção, você precisa estar com o NIF e a senha de todo mundo do seu agregado familiar para conseguir seguir com o preenchimento aqui desses itens, principalmente das deduções, tá? Bora lá. Rendimentos isentos. Aqui já vem preenchido com os rendimentos isentos informados pela entidade patronal, né? Então já vai vir aqui, mas vamos ver, adicionar uma linha para poder ver o que é que a gente tem mais aqui para fazer. Olha só, a gente tem bastante opção aqui, então a gente adiciona aqui algumas linhas para poder ter certeza que a gente não se encaixa em nenhum outro tipo de rendimento isento, né? No Brasil a gente sabe, tem diversos tipos de rendimento isento, a herança, por exemplo, é isento de imposto de renda, né? A gente já sabe que a gente tem que colocar ali em rendimentos isentos e não tributáveis. E aqui a gente tem também todas essas opções de rendimentos isentos. Então é muito importante você verificar aqui, se você tiver outro rendimento, né? Além desse informado pela entidade patronal, se o rendimento não é isento aqui em Portugal. Então você sempre vai vir aqui e vai dar uma olhada, tá? Pessoal de missões diplomáticas e consulares, pessoal de serviço de organizações estrangeiras ou internacionais, infraestruturas comuns da Organização das Nações Unidas. Então tem muitas opções aqui que vocês precisam dar uma olhada se vocês tiverem esses outros tipos de rendimento, tá bom? Aí a gente vem aqui, rendimento da propriedade intelectual, isentos parcialmente, deduções à coleta. Deduções à coleta é o mais importante aqui pra gente neste momento. Então a gente tem pensões de alimentos, né? A gente vai adicionar aqui quem é o sujeito passivo, o NIF do beneficiário das pensões e o valor da pensão por beneficiário. Então, se você tem mais de um beneficiário, você vai colocar aqui o valor da pensão por beneficiário. Aqui no B, benefícios fiscais e despesas relativas à pessoa com deficiência, tem que preencher isso daqui com muito cuidado, tá? Código do benefício, coloca aqui direitinho de acordo com o tipo de benefício, o titular, a importância aplicada e a entidade gestora, donatária, tá bom? Aí aqui no quadro C a gente tem despesa de saúde, formação, educação, encargo, blá blá blá. Essa parte aqui é muito importante porque a gente vai colocar aqui todas as despesas do nosso agregado familiar. Então ele fala assim, olha, em alternativa aos valores comunicados à autoridade tributária, pretende declarar despesas de saúde, blá blá blá. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ele já sabe quanto é que a gente tem. Quanto é de despesa que a gente teve com saúde? Quanto é de despesa que a gente teve com educação? Ele já sabe. E ele tá perguntando, tem certeza que você quer me informar? Porque eu já sei. Aí se você colocar aqui sim, ele vai abrir o código, vai abrir aqui o quadro para você editar. Se você colocar aqui não, você confia nas finanças. E aqui você vai editando e colocando suas despesas a mais. Aí aqui eu tenho uma despesa de saúde, aqui eu tenho uma despesa de formação. Toda a despesa que você teve durante o ano de 2025 deve estar aqui. Se os valores estiverem corretos ou se estiver faltando despesas, você vai incluir para todo o seu agregado. Todo o agregado. É aqui no mesmo lugar. Então, se você teve uma despesa qualquer com seu filho, por exemplo, despesa de formação e educação isenta com IVA, aí você vem aqui, você vai colocar o seu titular, seu filho, tá? Vai ser outro titular, você vai colocar lá, e aí quando você colocar, ele vai pedir o NIF e a senha. Você vai colocar o montante e tá feito. Se mencionou despesas referentes a refeições escolares ou encargos com retribuição pela prestação de trabalho doméstico, indique o código da despesa, o titular e o NIF do prestador de serviço. Dependente em acolhimento familiar, você também vai na mesma linha aqui, preenche
preenchendo aqui tudo direitinho. Se menciona despesas referentes a refeições escolares, essas despesas relacionadas à educação geram bastante reembolso, né? Bastante dedução de imposto de renda. É muito importante você declarar direitinho. Aí aqui no 7 a gente tem informações relativas a despesas e encargos com imóveis para habitação permanente, arrendamento de estudante, deslocado. Esse arrendamento de estudante deslocado foi o que eu disse, né? Quando você tem um dependente que está deslocado em outra cidade para estudar, é arrendamento de estudante deslocado, que é você tá pagando o aluguel do dependente para ele viver lá para poder ele conseguir estudar. E despesa de formação e educação. Isso aqui você vai pôr aqui. Natureza do encargo: despesa de formação e educação, estudante que frequenta estabelecimento de ensino no território no exterior ou no interior, né? Aí você vai colocar a freguesia. Então, olha, ele tá em Coimbra, coloca aqui o tipo, urbano, rústico, omisso, e assim vai, para poder você conseguir essa dedução também, que é como se você mesmo estivesse pagando seu aluguel. Aí acréscimo por cumprimento de requisitos, então pelo pagamento por empresa de seguro de qualquer importância, por inobservância de condições legais, enfim. Se você estiver passando por qualquer tipo de situação esquisita de financeira, né, aqui em Portugal durante o ano de 2025 relacionada à sua empresa, é muito importante você dar uma lida nisso aqui. E aí, se você não conseguir resolver sozinho, ou seu contabilista não conseguir, não tiver essas especializações, manda um e-mail pra gente, contato@contadoradoimigrante.com, que as nossas contabilistas estão aqui pra te ajudar, tá bom? Incentiva a recapitalização de empresas e despesa de saúde, informação e educação suportada pelas famílias de acolhimento. Se você faz parte dessa família de acolhimento, então se mencionou despesa referente a refeições escolares, blá blá blá, aqui o número da linha é porque já é o NIF da criança ou do jovem. Então, se você é uma família de acolhimento, você já tem essas informações, né? Você vai pôr aqui as despesas que você suportou pela educação, saúde e formação dessas crianças, tá bom? É isso, o anexo H tá feito. Aí como é que você vai fazer? Terminou de preencher, você vem aqui em simular. Quando a gente vem aqui em simular, ele vai dizer que eu preciso corrigir um monte de coisa. Aí eu vou sair corrigindo. Por exemplo, se eu coloco aqui casado, eu posso vir aqui em simular. Aí ele vai dizer, tem erro. Quando ele fala aqui que tem erro, ele me diz exatamente qual é o erro e como é que eu faço para consertar. Você não precisa sair catando. Você vem aqui, olha, ele tá dizendo que eu tenho que pretender pela tributação. Aí, se assinalou casado ou unido de fato, indique ambos os cônjuges, blá blá blá. Pretende a tributação conjunta? Não. Aí eu vou pro próximo erro. Qual é o erro? Residente, continente. Por quê? Porque eu não preenchi o rosto. Por que eu não preenchi o rosto? Porque toda vez que a gente fecha aqui o site, ele zera a declaração. Você não consegue preencher hoje, salvar e amanhã continuar. Não tem como. Como eu fiz a gravação do preenchimento do rosto, hoje o rosto tá limpo, então não tem o que fazer. Confirma o IBAN, pretende que até associe, sim, vai corrigindo os erros por aqui mesmo, ó. Você vai corrigindo os erros e vai indo até a primeira declaração do ano, e aqui tem um monte de coisa, eu saí abrindo um monte de linha, e aí a gente tem que ir excluindo as linhas, né? Bora lá em simular de novo pra poder ver o que mais que falta. Aí aqui assinalou o campo casado, eu não já coloquei aqui não, colocar o NIF. Se assinalou os campos 2 ou 5, então eu coloquei que eu sou casada, então eu preciso colocar o NIF do meu esposo. Mesmo eu não optando pela declaração conjunta, eu tenho que colocar o NIF dele para poder a AT Finanças conseguir vincular. O meu esposo vai colocar lá casado e meu NIF, e eu vou colocar casado e o NIF dele. Opta pela tributação conjunta, não. Quer dizer o quê? Que eu tô fazendo a minha declaração e ele tá fazendo a dele. E é isso. Eu não vou conseguir simular porque eu não tô com o NIF, não vou colocar aqui o NIF do meu esposo nesse momento, então eu não vou conseguir simular. Mas o que é que você vai fazer? Você vai simular. Você termina de preencher tudo isso e simula. Engloba. Simula, não engloba, simula, isenção de imposto, simula, crédito de imposto, blá blá blá, e vai simulando, tá bom? Vão aí se divertindo. Se para você já é suficiente, entrega a sua declaração, né? Se você é um trabalhador assalariado em Portugal, você já tem todas as informações que você precisa, entrega a sua declaração. Se você é autônomo, falta o anexo B. A gente vai ver o anexo B no próximo vídeo, provavelmente vai ser um vídeo só para o anexo B, porque o anexo B é bastante grande, é bastante complexo. Um vídeo só para anexo J e tamo feito. Combinado? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assim que vocês começam a seguir aqui o canal, vocês já podem comentar nos vídeos, deixar seus questionamentos, manda para todo mundo que você conhece que não faz a menor ideia de como é que faz para declarar o imposto de renda. Lembrando que se você teve atividade aberta em 2025, mesmo que você não tenha faturado nada, você tá na obrigação de declarar o imposto de renda agora em 2026. Não marque vacilo, 450 € de multa. Lembrando que
Se você já pegou o seu título de residência, você tem até 90 dias para poder atualizar o seu endereço nas finanças, porque senão você também paga multa, tá bom? É quando você atualiza o endereço nas finanças que você vira residente fiscal em Portugal. Então se ligue nessas datas. Um beijo, até a próxima. Tchau!